Se nós pegarmos a condição autista tardia, um pequeno fragmento para avaliar, nós vamos perceber que o grande calcanhar de Aquiles, o ponto de grande fragilidade, está na falta de conhecimento. Por isso que eu intitulei esse vídeo trazendo uma concepção de diversas áreas da ciência, mas fundamentalmente da filosofia, que fala sobre a morte filosófica. O que é filosofia? Filosofia é o amor ao saber. E quando nós falamos de morte filosófica, nós falamos da morte do conhecimento. E por que essa falta de conhecimento é o grande ponto frágil da condição autista tardia? Primeiro, cientificamente falando, nós estamos estudando, pesquisando e mergulhando com intensidade sobre esta condição há muito pouco tempo. Ok? Apesar desse pouco tempo, nós já angariamos muitas informações e muitos saberes, mas nós ainda temos muita coisa pela frente para responder. Em relação a pessoas diagnosticadas tardiamente, nós estamos falando de pessoas que passaram um processo de vida, independente do número de anos, com um desconhecimento absoluto sobre a sua condição, sobre as suas características. Consequentemente, essas pessoas viveram, e muitas vivem até hoje, sem ter um conhecimento sobre si mesmos. E todas elas fazendo enfrentamentos diários, como se estivessem num enorme campo, numa enorme estrutura, sem a condição de enxergar, como se estivessem cegas. Essa é a segunda falta de conhecimento. A terceira falta de conhecimento vem da sociedade, do senso comum. A sociedade, numa grande maioria, verifica-se que tem um absoluto não saber sobre a condição autista. E pior, não é só uma questão de não saber, é uma desmotivação para querer saber sobre a questão autista. Então, quando nós falamos de indivíduos que nascem, crescem e se desenvolvem sem o devido conhecimento da sua condição, quando nós falamos de uma sociedade que também desconhece, que muitas vezes não tem nenhum tipo de motivação para buscar esse conhecimento, nós fazemos uma junção em que ambas as partes polarizam uma incompreensão, não conseguir entender o porquê das reações comportamentais, o porquê das reações afetivas, uma intolerância. Pessoas na condição autista se sentindo diferentes, tendo desejos e vontades e não conseguindo fazer, punindo-se, acusando-se. E da mesma forma a sociedade também não conseguindo ter essa compreensão e fazendo acusações para as pessoas na condição autista como se elas tivessem a obrigação de fazer. Pessoas da condição autista se sentindo impotentes, vão tentando e não conseguem. Da mesma forma que o senso comum se sentindo impotente, tentando puxar as pessoas na condição autista para uma situação neurotípica e também não conseguindo, porque as pessoas na condição autista, elas não executam em virtude de uma estrutura anatômica e fisiológica que permite uma outra forma, um outro método. Pessoas na condição autista que ficam indignadas em virtude desse não conseguir.
Agora, a pessoa na condição autista, ela é uma minoria, perto de uma maioria que a cerca de neurotípicos. E esse desconhecimento e essa falta de motivação do senso comum de querer conhecer para poder acolher, potencializa, gera inicialmente, potencializa gradativamente, ano após ano, uma das maiores comorbidades que pessoas diagnosticadas tardiamente carregam, que é a intolerância social. É a negação que a sociedade faz sobre ele mesmo. Por que isso? Porque se esta pessoa, quase única, na condição autista, com as suas diferenças, ela fosse respeitada, acolhida, aceita, nós teríamos uma incompreensão reduzida, uma intolerância reduzida, uma sensação de impotência reduzida, uma indignação reduzida. Só que mesmo estando em 2024, não é isso que acontece. E todo esse conjunto do desconhecido, ele vai gerando uma morte filosófica. Nietzsche, quando falou sobre a morte de Deus, e que foi interpretado de uma maneira muito equivocada pela comunidade científica na época, ele queria simplesmente mostrar ao mundo a necessidade de se abandonar crenças e valores arraigadas em paradigmas e verdades do senso comum. E até hoje isso não foi entendido. Então, a partir do momento que o senso comum, que mantém um padrão, uma norma, uma dinâmica funcional semelhante, equitativa, ela se nega a buscar o conhecimento sobre a diferença deste indivíduo na condição autista, nós vamos adoecendo ele. Ele vai deixando de existir, porque a essência dele é uma essência caracterizada pela condição autista. E nós precisamos construir uma outra cultura para podermos transformar tudo isso. É uma cultura que vai além da clínica. É uma cultura social. Não sei se você concorda comigo.